Olá, bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpa pela questão técnica, né, que aconteceu hoje de manhã. Portanto, não conseguimos realizar a aula síncrona no Teams. Então, peço desculpa por esse motivo. Às vezes a gente acaba ficando um pouquinho refém da tecnologia. Então, muitas vezes a gente, enfim, estamos partindo para o plano B, tá bom? Tudo que iríamos conversar hoje, a gente vai conversar aqui, tá? Vocês não vão perder nada. Enfim, a gente definitivamente não sei o que aconteceu, pessoal. Não sei se é questão da rede, o que aconteceu que não deu realmente certo para entrar no Teams, tá bom? Mas não tem importância nenhuma, a gente faz a nossa aula por aqui, tá bom? Antes de começar a aula, eu gostaria de lembrá-los sobre o nosso projeto, tá? A ideia da gravação das mensagens, vocês lembram de tudo isso? Então, por favor, agora já se passaram aí, se passando as semanas, né? Enfim, e cada vez fica mais próximo, então não tem como a gente pensar nesse projeto, se a gente deixar esse projeto só para a última hora. Então, é um projeto que vai falar, na realidade, desse momento, desse cenário atual de isolamento social, tá? Tudo bem? Então, não se esqueçam, já deixei o meu número pessoal para vocês, entrem em contato para a gente conversar. Alguns alunos já fizeram isso, muito obrigado, agradeço muito, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Na semana passada, a gente estava falando um pouquinho sobre fusos horários, tá? Então, muito tranquilo, né, o conteúdo. Já conversei com o outro nono ano B da tarde, e relatar que foi tranquilo a questão da lista de exercícios. Vocês têm uma lista de exercício lá, tá, para ir respondendo, e os alunos não acharam uma dificuldade maior em relação a isso. Mas qualquer dúvida, fique à vontade, pode me chamar para a gente conversar, tudo bem? Hoje a gente já vai dar início a um novo conteúdo, certo? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tá, a gente vai usar um trabalho aqui muito bom do pessoal lá de Pernambuco, né? Secretaria de Educação de Pernambuco. Eles fazem um trabalho excelente, né? Tem um material deles, é um material muito bom. A gente vai pedir aqui emprestado para os amigos, né? Claro, vamos utilizar a referência no final, vocês terão as referências, tudo certinho, tá bom? Para que a gente fique em relação aos direitos autorais, tudo bem? A gente vai falar hoje da formação de blocos regionais, tudo bem? Essa é a nossa proposta. Comércio mundial, para falar de blocos internacionais, blocos regionais, né? A gente precisa falar da ideia do comércio mundial. Então, o que seria, né? O comércio internacional de serviços perfaz atualmente uma parcela considerável do comércio entre países. Esse comércio é representado por fretes, turismo global, serviços de informática, atividades culturais, desportivas, prestação de serviços às empresas, como telemarketing, call center, contabilidade, consultoria, entre outros. Para inserir-se no mercado global, os países abdicam a possibilidade de efetuar uma política nacional, tanto econômica quanto social. Então, isso é super importante, percebam isso, né? Alguns países acabam perdendo de certa forma, sei lá, para alguns eles poderiam dizer que eles acabam perdendo aí direitos, enfim. Mas na realidade o que acontece é que algumas coisas precisam ser sacrificadas para que se obtenha outras, né, de certa maneira. Então essa abdicação aí da possibilidade de efetuar uma política nacional acaba ocorrendo. Isso é um fato recente, agora que está acontecendo, por exemplo, com a Inglaterra. Então, a Inglaterra está saindo da zona do euro, porque justamente a Inglaterra ela quer manter ali a sua autonomia, essa é a palavra, estou buscando essa palavra, autonomia. Então, a Inglaterra quer manter a sua autonomia e, como vocês sabem, os países que fazem parte da zona do euro, esses países eles precisam seguir algumas regras que são impostas pelo grupo.
Tá? Então, de certa forma, por exemplo, um país ele deve deixar de adotar a sua moeda nacional para utilizar a moeda única do euro, que seria o euro, né? Da zona do euro, e enfim. E essa moeda ela é utilizada por todos os países. Então, exemplo da Inglaterra, que nunca gostou dessa ideia, sempre quis continuar utilizando a sua moeda local, que é a libra esterlina. Então, a Inglaterra está saindo aí da zona do euro. Organização Mundial de Comércio, vocês vão ouvir muito falar dessa organização, tá? Criada em 1995, tenta estabelecer as normas das relações comerciais, também em relação à propriedade intelectual e patentes, que é o documento que atesta o direito de uma pessoa ou empresa a um invento, por exemplo, a fórmula de um medicamento. Os países desenvolvidos criam barreiras não tarifárias, que é um protecionismo disfarçado, né? Através do quê? Da defesa comercial, por exemplo, o dumping é uma prática internacional em que são comercializadas mercadorias com preço muito baixo. Bom, essa guerra, né, diríamos assim, né, guerra comercial, ela vai ditar muita coisa, né? E, de certa forma, aqui, nesse mundo, é cada um para si, Deus para todos. Os mais fortes sobrevivem. Então, essas empresas maiores, elas usam artimanhas, né? Elas usam aí estratégias que não são estratégias aceitas, né? Na realidade, muitas dessas estratégias são crimes. Só que vocês vão perceber que elas disfarçam esse crime, né? De certa forma. Como, por exemplo, o que seria uma barreira não tarifária? Toda mercadoria, quando se movimenta de uma parte para outra, até dentro do mesmo país, né? Mas toda mercadoria, quando acaba fazendo esse movimento, quando ela entra na fronteira de outro país, ela vai sofrer aí uma carga tarifária ou tributária, certo? E a mesma coisa acontece quando a mercadoria daquele país vai para outro, então vice-versa. O que alguns países fazem? Estados Unidos é um dos países que utilizam muito essa estratégia. Eles fazem essa barreira não tarifária, que é uma espécie de protecionismo disfarçado. Eles protegem o seu produto. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, que quando esse produto, por exemplo, Estados Unidos produz muito suco de laranja concentrado, Brasil também, só que o nosso suco é melhor, a qualidade é melhor e é mais barato. Mas quando o nosso suco de laranja acaba entrando em território norte-americano, o que eles fazem? Eles dão uma sobretaxa em cima desse suco de laranja e o nosso suco de laranja, que era mais barato, acaba ficando mais caro. O governo faz uma espécie de proteção, ou seja, ele está protegendo os seus produtores de laranja. Porque se ele deixa o nosso suco entrar no seu território a um preço mais em conta, o que vai acontecer? Os produtores lá vão quebrar. Então, ele faz uma espécie de proteção. Tá? Defesa comercial, como a gente está falando aqui, em relação aos preços que são comercializados com preços mais baixos, os Estados Unidos ele vem com muita força em relação a isso. Eu vou dar um exemplo de dumping para vocês entenderem assim, um exemplo bem esdrúxulo. Exemplo, vocês vão chegar no mercado, no supermercado, e vão encontrar a Coca-Cola mais barata que um refrigerante da Poti, não sei, vou jogar aí. Puxa, cara, a Coca tá mais barata que a Poti. O que eu vou fazer? Eu vou comprar a Coca, só se você amar de coração o refrigerante da Poti, tudo bem, fica à vontade. Mas, puxa, eu vou comprar a Coca porque a Coca tá mais barata que a Poti. A pergunta é, quanto a Coca está ganhando em relação a isso? Nada, ela está perdendo dinheiro, vocês concordam? Ela está perdendo dinheiro porque na realidade ela não está recebendo nenhum lucro em relação ao seu refrigerante, que está mais barato que o refrigerante da Poti. Porém, a ideia, na realidade, é o quê? É eliminar o concorrente. A Coca é uma empresa gigantesca, tem muito dinheiro, tem muito capital de giro, ela vai conseguir se manter no mercado. Ela vai estar perdendo, mas ela continua no mercado, certo? Futuramente, o que vai acontecer? As pessoas só estão comprando Coca, Poti, ó, não está vendendo nada. O que vai acontecer? A Poti quebra, sai do mercado. O que a Coca faz? Agora a Coca controla. Com o controle, a Coca vai pegar o valor do seu produto, jogar nas alturas,
ou você compra Coca, ou você compra Coca, porque não tem mais concorrente. Isso é uma prática chamada dumping, tá? Eles vão baixar o valor lá embaixo, não é porque estão preocupados com o cliente, com o consumidor, apenas para fazer uma concorrência. Isso vocês vão ver no supermercado, né? Vocês vão chegar no supermercado, final de semana, vocês vão perceber que uma marca de cerveja, por exemplo, vai estar mais barata que a outra. Isso é uma prática de dumping, né? Para que a pessoa venda aquilo naquele momento. O supermercado, quando está percebendo que tem um produto se acumulando, né, que ninguém está comprando, as pessoas estão comprando outro produto, o que eles vão fazer? Eles rapidamente vão baixar o preço daquele produto justamente para aquele produto começar a vender também, certo? Então, isso é muito utilizado. Imposição de cotas, né, que são mais outras estratégias em relação aí ao protecionismo. Imposição de cotas, medida que limita a quantidade que pode ser importada de um certo produto. Defesa técnica, o produto não apresenta tecnologia adequada. Subsídios, ocorre na forma de ajuda financeira direta e indireta do governo a certos setores produtivos, com o intuito de torná-los mais competitivos. Exemplo, novamente Estados Unidos. Há alguns anos atrás, uma das maiores empresas automobilísticas do mundo anunciou que iria fechar as portas. Essa indústria é a Ford. O que aconteceu nos Estados Unidos? O governo abriu os cofres públicos e pagou a conta, pagou o que a Ford estava devendo. Vocês vão perguntar, nossa, mas por quê? Porque, na realidade, imagine só uma empresa do tamanho da Ford fechando as portas nos Estados Unidos e no mundo. Olha a quantidade de dinheiro que iria parar de chegar até os Estados Unidos. Olha a quantidade de desempregados. Então, isso é uma forma de ajudar. Isso acontece muito em alguns países, né? Nos Estados Unidos, a questão dos subsídios ela é muito utilizada. Esses subsídios, eles vêm, por exemplo, na ideia de que, vamos imaginar que aconteça um tornado, um ciclone, e esse ciclone ele acabe passando lá pelos Estados Unidos, na região produtora de laranja. O que vai acontecer? Ele vai destruir quase tudo. O governo, na realidade, vai dar um subsídio para esses produtores, mesmo sem produzir, eles vão estar recebendo. Tá? Ou até eles têm um planejamento melhor que isso, que quando eles percebem, por exemplo, vai ter uma super safra de laranja, nossa, vai ter muita safra de laranja, muita gente plantando, o que vai acontecer? Vai acontecer que é a lei da oferta e da procura. Quando você tem muito produto no mercado, o que vai acontecer com o valor do produto? Ele vai cair, não é isso? Então, o governo, para controlar isso, ele vai até o produtor e dá o subsídio. Ele faz um acordo, ó, você vai ganhar o dinheiro da sua safra, só que você não vai tirar nenhuma laranja do pé, você não vai colher essas laranjas, você vai deixar ela aí, mas você vai estar recebendo dinheiro por isso. Então aí não vai chegar tanta mercadoria, tanta quantidade muito grande de laranja no mercado, né? E ele vai manter ali os preços. Isso acontece muito lá. Barreiras fitossanitárias, medidas aplicadas principalmente sobre produtos agropecuários, com estabelecimento de rigorosas normas justificadas por questões sanitárias. A importação de produtos pode ser impedida quando são detectadas doenças em rebanhos ou produtos agrícolas que foram cultivados com excesso de agrotóxicos, fertilizantes, etc. Isso acontece muito no Brasil, né? Volta e meia a nossa mercadoria volta, né? Principalmente carne. A última foi uma leva muito grande de carne de frango para a Europa, e essa carne de frango foi recusada. Eles diziam que a carne estava contaminada com salmonela. Enfim, então é muito rigoroso isso, né? Por isso que geralmente quando a gente fala dessa questão do agronegócio no Brasil, a gente coloca alguns pontos aí, né? Que grande parte da mercadoria, o que é melhor de certa forma, o que tem mais qualidade vai para fora, e o que não tem tanta qualidade fica aqui no nosso país. Basicamente isso mesmo que acontece. Acontece isso porque para o produto entrar lá fora, eles têm bem rigoroso, né, esse processo. Então vamos lá. A gente vai fazer uma parte aqui, depois a outra parte a gente conversa na nossa aula online próxima, tá bom? Então, blocos regionais. Essa é a parte que eu gostaria de chegar com vocês. Quais são os objetivos? Então, essas ideias que vocês têm que ter aí, né? Qual a lógica dos blocos regionais? Aumento das parcerias em detrimento das rivalidades.
aumento das áreas de consumo preferencial, aumento da capacidade concorrencial, concorrência, né? Estou falando da concorrência aí entre esse aumento, essa capacidade, né? O país sozinho ele não consegue concorrer tanto com o outro, mas quando ele se junta com alguns parceiros, a concorrência desse país em relação aos outros fica mais forte. Possibilidade de acumulação de capital. Capital, tudo que a gente falar de capital aqui é capital no sentido de money, tá bom? Blocos regionais. O que é um bloco regional? Um bloco regional é uma organização entre países com o objetivo de se fortalecerem economicamente, estabelecem relações econômicas e sociais com certos privilégios a partir de interesses comuns. Essa regionalização da economia ganhou força no mundo todo a partir da década de 90 e hoje grupos economicamente fortes dominam o cenário internacional. Geralmente, o fator geográfico favorece a criação do bloco, promovendo a integração entre países vizinhos. Há também blocos que ultrapassam os limites dos seus continentes. Há também países que fazem parte de mais de um bloco econômico ao mesmo tempo, tá? Então, tudo isso acontece. Aqui agora, pessoal, a gente vai até essa parte aqui na aula, tá? E eu gostaria de colocar algumas etapas aqui de formação de blocos regionais. Essas etapas são super importantes. Eu quero que vocês copiem isso. Copiem. A aula está gravada. Vocês vão pausando aí, vai copiando, que isso é muito importante vocês terem no caderno, tá bom? Primeiro, tá? A gente está falando aqui, vamos dizer assim, da menor complexidade até a maior complexidade. Então, a gente começa primeiro com a zona de livre comércio, tá? A ideia aqui, pessoal, é que na avaliação vocês entendam e saibam diferenciar o que é uma zona de livre comércio, o que é uma união aduaneira, o que é um mercado comum, o que é uma união econômica e monetária, tá bom? Estou pedindo para vocês anotarem, certo? Vamos lá, então. Primeiro, o mais simples, o menos complexo. O que é uma zona de livre comércio? O nome já está trazendo aí para a gente o seu significado, tá? Uma zona de livre comércio é livre circulação de mercadorias com eliminação total ou parcial de tarifa entre os países membros, a fim de dar mais impulso à circulação de mercadoria. Ó, livre circulação de mercadorias com eliminação total ou parcial de tarifas entre os países membros, a fim de dar mais impulso à circulação de mercadoria. Vocês perceberam aí que a circulação é apenas de mercadoria, é diferente da zona do euro. A zona do euro tem a livre circulação de pessoas também. Tá? Aqui não, só livre circulação de mercadorias. Claro que eles vão entrar em acordo, vão perceber o produto que eles têm, que eles produzem melhor, o produto que eles não têm, que precisam receber, então fazer acordo em cima desses produtos. Então, a zona de livre comércio é apenas a livre circulação com eliminação total ou parcial, tá? De tarifa entre apenas os países que fazem parte. Tudo bem? Certo? União aduaneira. Além de reduzir as tarifas sobre os produtos, os países membros estabelecem uma tarifa externa comum, TEC. Essa TEC aí, que está em negrito, ela que vai diferenciar o que é uma união aduaneira de uma zona de livre comércio. Vocês estão vendo que a ideia da união aduaneira ela é muito parecida com a zona de livre comércio. Ó. Além de reduzir as tarifas sobre produtos, os países membros estabelecem o que? A tarifa externa comum sobre produtos importados de países que não fazem parte do bloco. Por exemplo, o Mercosul. O Mercosul, ao qual o Brasil faz parte, é uma união aduaneira. Tá? Então, o que é que a gente tem em relação à balança comercial? A gente faz a exportação, né? A gente manda para fora e a gente realiza a importação. Então, essa importação aí, ó, tarifa externa comum, a TEC, sobre produtos importados de países que não fazem parte do bloco do Mercosul. Então, na realidade, por exemplo, Brasil e Argentina, eles combinam que todo produto que entrar, sei lá, da China, um determinado produto eletrônico, ele vai ter a sua alíquota aí de preços em relação à carga tributária diminuída. Então, geralmente, claro, os países vão fazer isso com produtos que eles não produzem. Né? Então, eles não produzem, mas necessitam. Então, eles compram esse produto de fora. E aí é o seguinte, o produto de fora vai entrar no Brasil com um X de tarifa. Ele vai
entrar na Argentina com o mesmo X, tá bom? Esses países eles combinam essa tarifa externa comum, essa TEC, para que nenhum país fique, vamos dizer assim, tenha algo desleal com o outro. Então, esses países eles estão em pé de igualdade em relação a esses países esses produtos que foram combinados aí, certo? Então, a diferença aqui de zona de livre comércio e união aduaneira é que a união aduaneira, vocês vão perceber que existe a TEC, a Tarifa Externa Comum, que é um combinado desses países membros sobre produtos importados, tá bom? Importados de quem? De países que não fazem parte do bloco, certo? Países que não fazem parte do bloco. Mercado comum. Livre circulação de pessoas, olha só, ó, pessoas, mercadorias, tá? Lá, aqui, ó, zona de livre comércio, só mercadoria. Aqui, ó, mercado comum, circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capital. Praticamente tudo. Está inserido as características das 3 etapas anteriores, mais a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. Os cidadãos que estão dentro desse bloco econômico têm a livre circulação por qualquer intra-bloco. Exemplo, União Europeia. Então, esse é o caso da União Europeia, tá? Tem todas as características, como a gente falou, todas as características do que a gente viu anteriormente, das etapas anteriores, tá? Então, como a gente falou, do nível menos complexo para o nível mais complexo, tá? Então, o mercado comum tem todas essas características. Mas o mercado comum é muito parecido com a União Econômica e Monetária. O que vai diferenciar as duas? Vocês viram lá que o que diferencia a zona de livre comércio para a União Aduaneira é a TEC. E aqui, mercado comum e União Econômica e Monetária, o que vai diferenciar uma da outra? É tranquilo, quer ver? É quando os países do mesmo bloco adotam uma moeda em comum. Moeda em comum. Administrada por um banco central único e utilizada pela população como um todo. Exemplo, União Europeia, em que a maioria dos países utiliza o euro como moeda. Então, vocês vão perceber que a União Europeia ela participa das duas coisas, do mercado comum e da União Econômica e Monetária. A diferença das duas é que no mercado comum não existe uma moeda em comum em todos os países. Aqui na União Econômica e Monetária, os países que fazem parte têm que adotar a moeda única. E também existe um banco para fazer isso, tá? Então, tem um banco central que acaba regulando essa moeda, certo? Então, essa é a diferença do mercado comum e União Econômica e Monetária, tudo bem? Por conta aqui da moeda única, certo? Essa é a diferença aqui principal, beleza? Aqui, pessoal, a gente só vai começar, tá? Aqui vocês têm alguns blocos econômicos, né? Os principais, não são todos, mas são os principais. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses blocos. A gente só vai começar nessa aula, para não ficar muito longa, e nas próximas aulas, quando a gente tiver uma tecnologia funcionando legal, a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Então, aqui, para vocês terem ideia, eu coloquei um mapinha aí, ó, com alguns blocos econômicos importantes, enfim. Temos o nosso querido Mercosul, ó, lá no América do Sul, enfim, a qual o Brasil faz parte, enfim, então tem vários blocos aí. A gente só vai nessa aula falar da União Europeia, depois na próxima aula a gente pega os outros blocos, combinado? Então, União Europeia. Em 1944, o Benelux integrou a economia da Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Tá? Então, por isso que é Benelux, Bélgica e Luxemburgo. Aqui, na realidade, o que a gente está falando? A gente está falando do histórico, de como surgiu a União Europeia. Ela não surgiu exatamente de um dia para a noite, né? Enfim, então ela foi, na realidade, o que foi acontecendo aqui? Foi devagar, dois países se uniram, 3 países se uniram, depois até chegar nos estágios atuais. Em 1951, a Alemanha Ocidental, né? Estamos ainda falando daquela parte da questão da Guerra Fria, enfim. Alemanha Ocidental, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda criam o SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Em 1957, os mesmos países criam o CEE, Comunidade Econômica Europeia. Em 91, o Tratado de Maastricht criou a União Europeia.
entra em vigor em 1993. Livre circulação de bens, serviços e capitais. Apresenta a União Monetária e Econômica com a adoção do euro. Países que não adotaram o euro: Inglaterra, Suécia e Dinamarca. A União Europeia busca a união política, que consiste em criação de uma política externa de segurança comum, reforço de cooperação nos domínios da justiça e assuntos internos, construção de uma Europa social, novos campos de ação comunitária, fundos comunitários, reforço da legitimidade democrática. Critérios para se ingressar na União Europeia: não é qualquer um que pode. Ser um Estado de Direito plenamente democrático. Ser um Estado laico. O Brasil nunca ia conseguir, né, pessoal? Entrar na União Europeia. Claro que não é um país europeu, né? Estou falando bobagem, mas Estado laico, o que é Estado laico? Estado laico, ele na realidade, vamos imaginar que o nosso querido político, que foi eleito pelo voto popular, ele foi eleito por pessoas que estão dentro da universidade, mas também ele foi eleito por pessoas analfabetas, ele foi eleito por, sei lá, católicos, mas ele foi eleito também por islâmicos, e ele foi eleito também por evangélicos, enfim. Então, a ideia é Estado laico. Estado laico não defende nenhuma religião, tá? Condição social. Então, toda vez que o Estado laico defenda que o Estado, né, defenda alguma coisa, ele não é Estado laico. O Estado, ele tem que trabalhar para todos, exatamente todos. E não é isso que o Brasil faz, né? O Brasil, na realidade, está se dirigindo aí para outros rumos que não é o Estado laico, né? Isso é muito complicado. Não é necessário que as pessoas cheguem em público, como algumas ministras que temos aqui no Brasil, né? Eu não entendo muito bem porque aquelas pessoas estão lá, quando essas pessoas elas acabam tendo um caminho e acabam defendendo aquele caminho. Na realidade, tem que defender todos, né? Não importa a religião da pessoa, não pode defender apenas um tipo de religião e acreditar que aquela religião ela é melhor que a outra e que todas as pessoas devem seguir aquela religião. Isso não é Estado laico. Estado laico não faz isso, de forma alguma. O respeito é para todos. Quem foi eleito, ele foi eleito por vários. Então, ele não foi eleito só por evangélicos, ele não foi eleito só por católicos, ele não foi eleito só por islâmicos. Então, ele tem que trabalhar exatamente para todos. No qual não haja discriminação de gênero ou de ordem étnica. Essa questão de discriminação de gênero é bem complicada no Brasil ainda. O Brasil continua sendo aí um super, né, campeão dessa questão de discriminação, questão de homofobia é muito séria no nosso país, e isso é defendido por nossos políticos até. Muito imbecil. Manter uma política cambial e financeira rigorosa com controle inflacionário. Combater a corrupção e fortalecer as instituições democráticas. A gente precisa disso daí no Brasil, né? Estabelecer uma política ambiental com os demais membros da organização. A gente está acabando com a Amazônia, também precisa. Estabelecer políticas migratórias de acordo com os demais membros. Os caras, na realidade, isso daí está no papel. Você sabe que a questão migratória para esses países mais ricos aí, os caras fecham as fronteiras e não aceitam. E depois as pessoas são tratadas aí como números e estatísticas, né? Nossa, tem 10 milhões de pessoas aqui na nossa porta. O que a gente faz? Manda 1 milhão para a França. Itália, pega aí mais 500, vai, manda. É uma coisa totalmente ridícula, né? Atualmente, de 28 membros, a saber, todos aqui, a gente não vai falar um por um, tá bom? Estão em negociação para entrar, para fazer parte do bloco, né? Macedônia, Sérvia, Montenegro. Antes, Sérvia e Montenegro eram um país só, né? Inclusive, quando na Copa do Mundo era Sérvia e Montenegro. Agora é separado. Turquia e Islândia. Esses países querem estar na União Europeia. Mapinha aí, né? Países membros, admissão em 2007 e países candidatos aí que querem entrar, certo? Desafios: superar diferenças no plano econômico. Por integrar desde países ricos, super ricos ali, né? Como a Alemanha e França,
E países com economias modestas como Grécia, que enfrenta escassez de postos de trabalho, e Espanha, em 2012, chegou a quase um quarto da população economicamente ativa. A população economicamente ativa é a população que está em idade de trabalho. Os países ricos, a gente tem uma taxa de natalidade muito baixa, né? Vários casais têm um filho ou não querem ter mais nenhum filho. O que vai acontecer nesses países? Vai faltar mão de obra. É o que está acontecendo na Espanha. Inclusive, o governo, em alguns anos anteriores, ele estava até estipulando uma espécie de ajuda financeira para os pais que tivessem mais um filho. Ele pagar, tá quase pagando para os casais terem filhos, porque vai faltar mão de obra nesses países, né? Como a taxa de natalidade está diminuindo cada vez mais, isso vai ser muito complicado para o país. Suécia e Holanda desfrutam, por exemplo, elevados índices de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Crise econômica, os países considerados particularmente vulneráveis em razão do alto ou crescente endividamento, do alto déficit público em relação ao PIB. Esses países, que aqui está, vocês viram que tem uma sigla, né? P de Portugal, I de Itália, outro I de Irlanda, G de Grécia e Espanha, tá? Então, esses países, eles têm situações econômicas bem complicadas. Superar diferenças no plano político, a gente falou do plano econômico, e quando a gente falou do plano econômico anteriormente, a gente está falando que é muito heterogêneo. Tem país muito rico, tem país com muita dívida, tem país que está mais ou menos, então eles têm que resolver isso daí. E a questão política? Divergências políticas, movimentos nacionalistas e separatistas tem muito, né? A Espanha, por exemplo, tem vários movimentos separatistas, né? De partes do país que querem se separar do país e se tornar autônomos. Fortalecimento de partidos políticos radicais e xenófobos. Isso acontece muito no nosso país, por exemplo, né? No Brasil. A gente acabou de falar. Essa questão de xenofobia, esses partidos políticos, enfim, é muito complicado. E o Brasil enfim, a gente tem, por exemplo, hoje no Brasil uma bancada ruralista muito forte. Que é essa bancada ruralista? São os grandes fazendeiros que vão defender apenas os seus direitos. Estamos montando no Brasil também uma bancada, por exemplo, evangélica muito forte. Claro que a bancada evangélica vai defender o seu ponto de vista. Na realidade, vocês lembram que a gente acabou de falar? O Estado ele deve ser laico. Ponto, laico. Então, se é laico, não pode ter defesa de um lado ou do outro. Tem que se trabalhar para todos. Extrema-direita que coloca em risco a estabilidade de algum país, podendo afetar a integração do bloco. Incerteza para a efetivação da Constituição Europeia. Então, aqui é a síntese. Olha que bonitinho. A gente vai parar aqui. Tá bom? Parem aqui, ó. Deem um pause. Copiem. Tá tudo aí. Bonitinho para vocês. Vocês entenderam? Por isso que eu estou usando essa parte aqui do segundo ano, inclusive. Ó, vocês vão voltar a ver isso no segundo ano. Tá lá, segunda série do ensino médio. Entenderam? Porque a minha opção de utilizar aqui esse conteúdo aqui do pessoal de Pernambuco, porque ele é muito, muito bem feito, muito elaborado, bem estruturado. Tá? E vocês estão vendo lá embaixo, ó, coloquei lá a questão para direitos autorais, né? Vocês têm lá de onde foi tirado, tá bonitinho lá. Tá? Olha só a questão ali das referências, está tudo referenciado. Tá? Não foi eu que criei, eu estou utilizando, né, para aula, mas está referenciado. Estou dando direito a quem realmente montou. Poderia, né, pegar aqui e tirar isso daqui de cima, não posso, não foi eu que criei. Então, olha só, os objetivos da União Europeia tá tudo aí, ó, bonitinho. Copie, deixe no caderno, dá pra fazer até esse mapinha conceitual aí bonitinho, né, ó. Fica show de bola. Tá bom, pessoal? Galera, então a gente vai parar por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente volta a partir desse momento aqui, certo? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Muita saudade de todos, tá? Muita mesmo. Gostaria que vocês transmitissem aos pais de vocês o Feliz Dia dos Pais. Por favor, em meu nome, felicitem os pais de vocês pelo dia, que vai ser domingo, tá? Domingo, não é necessário
muitas vezes, né, falta tempo para a gente não está podendo sair, está em isolamento social, não é necessário vocês terem e darem uma coisa física. Deem uma coisa emocional que ela vale muito mais. Deem uma coisa afetiva. Deem um abraço, deem um beijo, falem palavras de carinho, que isso, com certeza, qualquer pai vai amar mais do que um presente muito caro. Tá bom? Então, por favor, felicitem seus pais por mim. Digo que eu estou mandando um abraço para todos. Os pais têm uma relação muito próxima com a gente, porque, na realidade, se a gente tem uma boa escola, se a gente tem alunos maravilhosos, tudo isso é porque também a gente tem pais maravilhosos que estão por trás disso, que estão sempre incentivando. Então, meu agradecimento a todos os pais. Por favor, passem isso aos seus pais. Se quiser trazer eles aqui para ver essa parte da aula, tá? Estou mandando um grande abraço para todos, que todos fiquem com Deus. Eu sei que não está sendo muito fácil esse momento, mas força, vocês estão conseguindo, os filhos de vocês são espetaculares e eu acho que a maior parte de tudo isso vocês já conseguiram realizar. O mundo, a gente não precisa de um mundo melhor para os nossos filhos, a gente precisa de filhos melhor para o nosso mundo e vocês estão conseguindo fazer isso. Abraços e parabéns a todos os pais pelo seu dia. Bom, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Se cuidem, tá bom? Isolamento social, para quem puder.